Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 7. Para quem gosta de anotar título de mensagem, o título é Olha o que ele fez por mim. Lucas 7, a partir do versículo 36 até o 50. Um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, foi até lá com um frasco feito de alabastro, cheio de perfume. E estando por detrás, aos pés de Jesus, chorando, molhava-os com as suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e os ungia com o perfume. Ao ver isto, o fariseu que o havia convidado disse consigo mesmo: se este fosse profeta, bem saberia quem e que tipo de mulher é esta que está tocando nele, porque é uma pecadora. Jesus se dirigiu ao fariseu e lhe disse: Simão, tenho uma coisa para lhe dizer. Ele respondeu: diga, mestre. Jesus continuou: certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários e o outro devia 50. E como eles não tinham com que pagar, o credor perdoou a dívida de ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Simão respondeu: penso que é aquele a quem mais perdoou. Jesus disse: você julgou bem. E voltando-se para a mulher, Jesus disse a Simão: você está vendo esta mulher? Quando entrei aqui em sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Esta, porém, molhou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me recebeu com um beijo na face. Ela, porém, desde que entrei, não deixou de me beijar os pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas esta com perfume ungiu os meus pés. Por isso afirmo a você, que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então Jesus disse à mulher: os seus pecados estão perdoados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a sua fé salvou você. Vá em paz. Seja abençoada a leitura da palavra do Senhor. Deus maravilhoso, te bendizemos, te adoramos, te engrandecemos, Senhor, por esse momento, Pai, pela leitura da Tua palavra, que por si mesma, Senhor, já seria abençoadora. Mas pedimos que nos ajude, Pai, pedimos que me use agora e me ajude
a trazer clareza, Senhor, e a explicar o sentido dessa palavra e a aplicar, ó Deus, na nossa vida. Ajuda-nos e fala conosco, Senhor, nesta manhã, exortando-nos, perdoando-nos, encorajando-nos, confrontando-nos, em o nome de Jesus. Toda a igreja diga amém. Podeis sentar. Paul Washer, um escritor cristão estadunidense, ele disse certa vez que muitas pessoas pensam que o Evangelho é somente para pessoas perdidas. O Evangelho é para pessoas perdidas, mas é ainda mais para pessoas convertidas. Quanto mais você e eu entendermos o que realmente aconteceu na cruz, mais você e eu seremos levados a servir a Cristo, não por legalismo, não por medo ou pavor, mas simplesmente por alegre apreciação, como que dizendo: olha o que Ele fez por mim, olha como Ele foi bom na minha vida, olha o tamanho da obra que Ele realizou apesar de mim, mesmo sendo eu um pecador, me amando, olha o que Ele fez por mim. Às vezes, irmãos e irmãs, nós perdemos de vista essa verdade, que o Evangelho se propõe a salvar os perdidos, enquanto instrui e mantém no caminho os discípulos. Não creio que Jesus precise mendigar o amor de nenhum discípulo. Mas acho que assim como ele desejou conhecer o coração de Pedro, ou desejou saber se Pedro o amava, ele ainda deseja que os seus servos e servas o amem. Afinal de contas, este não é o primeiro grande mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas? Queridos, a Escritura afirma que não há maior prova de amor do que aquela que Deus demonstrou por nós, de ter Ele dado o seu próprio Filho para morrer pelos nossos pecados. Assim, se formos interrogados por alguém, por alguma pessoa, a respeito do porquê somos tão devotados, se é que somos, do porquê somos tão dedicados, se é que somos, do porquê somos gratos a Jesus, se é que somos, nós podemos responder dizendo: olha o que Ele fez por mim. Sabemos que Ele nos ama, sabemos que Deus nos ama, e, como já tenho repetido aqui, a maior prova de que Deus nos ama está na cruz, na obra de Jesus Cristo na cruz. Mas e quanto a mim e a você? O que temos feito que demonstre o nosso amor por Deus? E antes que você comece a elencar o que tem feito, precisamos ter muita calma nessa hora, porque eu não creio que haja qualquer ser humano que possa se arvorar diante de Deus, tentando convencê-lo de algo que tenha feito como prova do seu amor, dizendo: olha o que eu fiz por ti, olha o que eu tenho feito pelo Senhor. Nós sabemos que Deus, Ele, nas Escrituras, Ele, diante de Satanás, Ele fala de Jó. Tem visto o meu servo Jó? Homem íntegro, reto,
se desvia do mal? Tem visto o quanto ele é leal, o quanto ele é fiel? Deus conhece os que são seus. Deus conhece a sua lealdade. Deus conhece o coração. Deus conhece a fidelidade. Deus conhece a paixão, o amor que nutrem no seu coração. E Deus tem todo o direito de dizer: eu tenho visto o meu servo Jó. Eu tenho visto a minha serva, o meu filho. Mas ninguém deve bater no peito e se louvar diante de Deus, porque a Escritura também ensina: seja outro o que te louve, seja outro o que fale bem de você. Todavia, nesse texto que nós lemos de Lucas 7, 36 a 50, nós vemos o nosso Senhor Jesus Cristo elogiando a atitude dessa mulher pecadora, como prova de amor por Ele. Essa passagem mostra Jesus como se estivesse dizendo para o fariseu: rapaz, olha o que ela fez. Você não fez, mas ela fez. Você deixou de fazer isso, mas ela fez. Olha o que ela fez por mim. Eu queria conversar um pouquinho com você sobre esse texto. Nós temos aqui pessoas que são protagonistas nesse episódio. Nós temos outras que são coadjuvantes. E o primeiro protagonista que nós encontramos aqui é o fariseu. O fariseu é muito religioso. O fariseu conhece bem a Escritura, conhece bem a Bíblia, domina bem as doutrinas da fé, conhece as alianças de Deus com seu povo, e por conta do que ele sabe, ele pensa que não precisa de nada, e ele rejeita a oferta graciosa de Cristo. Nós temos uma mulher pecadora, que a tradição diz que era conhecida na cidade por sua atividade como prostituta, o que explicaria a forma de pensar do fariseu no versículo 39, veja, ao perceber e ver as coisas que ela está fazendo, a atitude dela para com Jesus, chorando, molhando os seus pés com suas lágrimas, secando os pés dele com os cabelos, ungindo, beijando os seus pés, ungindo com o perfume. Versículo 39, ao ver isto, o fariseu que o havia convidado pensou, ou disse consigo mesmo: se ele fosse profeta, ele bem saberia que tipo de mulher é esta que está tocando nele, porque ela é famosa na cidade, todo mundo a conhece. Talvez ela tenha até comprado esse perfume com dinheiro da prostituição. Mas ele está aceitando. Ela tem consciência do seu pecado. E porque ela tem consciência do seu pecado, ela vem a Cristo. Provavelmente essa mulher já tinha ouvido Cristo pregando. O texto e o seu contexto nos permitem pensar isso. Porque olha a acusação que fazem a Jesus. O versículo 34 nos mostra. Vou ler do 31 em diante. Jesus está num embate com os judeus, com os fariseus.
Ele continuou, versículo 31, a que, pois, compararei as pessoas desta geração? A que são semelhantes? São semelhantes a meninos que, sentados na praça, gritam uns para os outros: nós tocamos flauta, mas vocês não dançaram, nós entoamos lamentações, mas vocês não choraram. Pois veio João Batista, não comendo pão nem bebendo vinho, e vocês dizem: ele tem demônio. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e vocês dizem: eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Ele aceita que pessoas como esta mulher se aproximem dele. O que essa mulher fez? Quando Jesus visitava a casa desse fariseu, versículo 36 nos conta isso. Esse fariseu o havia convidado para jantar. Esta mulher pecadora, prostituta, entrou na sala onde estavam e começou a chorar. E com as lágrimas ela lavava os pés de Jesus. E com seus cabelos ela enxugava-os. E por devoção, então, ela começa a beijar os pés de Jesus e a ungí-lo com o perfume que ela levou consigo. Versículos 37 e 38. Essa mulher não apareceu do nada ali no jantar, invadiu o jantar, sem ser convidada. Não era incomum isso acontecer. Mas muito provavelmente, de acordo com o que lemos no versículo 34, ela já havia sido tocada pela pregação de Jesus. E ela decidiu mudar de vida. E ao saber que Jesus estaria ali, jantando na casa desse fariseu, ela adentra enquanto eles estão à mesa e se desmancha e se rende e começa a chorar. E tem essa atitude, porque creu e arrependida, resolveu mudar de vida. Ela veio com amor e gratidão, entendendo que poderia ser perdoada. Jesus veio para os doentes. Jesus é o Senhor que tem poder para perdoar. Jesus é Deus vindo da parte de Deus para salvar o perdido. E esta mulher sabia o que poderia acontecer ali. Alguém aponta o dedo na sua direção, ela tem vergonha da vida que ela vivia, da vida que ela tinha. Seus pecados são expostos por esse homem, que na frente de todos que estão à mesa dizem: ela é uma pecadora. Mas ela não tem vergonha de Jesus. E então ela se derrama diante dele. Ela se derrama diante dele em adoração, para alguns talvez extravagante, mas não para Jesus.
Então ela chora, ela se derrama e ela o adora. E isso não passa despercebido ao Senhor. Mas a atitude do fariseu também não passa despercebida. A primeira coisa que o crente religioso fez foi julgar. Mas antes de julgar a mulher, ele julgou o Senhor. É provável que o fariseu tenha convidado Jesus para o jantar depois de ouvi-lo pregando na sinagoga. E talvez ele já tivesse ouvido a fama de Jesus de ser o profeta, de ser o Messias. O profeta maior do que Moisés, que seria levantado dentre os irmãos. E isso explica a reação dele no versículo 39, ao julgar a atitude acolhedora de Jesus para com a mulher. O que ele diz? Se este fosse profeta, versículo 39, a parte B. Se este fosse profeta, bem saberia quem e que tipo de pessoa e que tipo de mulher é esta que está fazendo isso para ele, que está tocando nele, que o está adorando, porque é uma mulher pecadora. Mas o que ele deixou de fazer? Ele deixou de fazer outras coisas. Versículos 44, 45 e 46 nos lembram. Ele deixou de dar água para Jesus, para lavar os pés, como seu convidado, uma coisa que qualquer anfitrião faria naquele tempo, oferecer água para o viajante, para a pessoa que veio da rua, lavar os seus pés. Versículo 44, voltando-se para a mulher, Jesus disse para Simão: você está vendo esta mulher? Quando entrei aqui em sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Esta, porém, molhou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. O que mais que ele deixou de fazer? Versículo 45, você não me recebeu com um beijo na face, como era costume as pessoas fazerem, e às vezes nós também fazemos. Não damos água para as pessoas lavarem os pés, não mandamos tomar banho, seria falta de educação, estaríamos dizendo que a pessoa está suja, mas receber com um beijo, nós ainda fazemos. Você não me recebeu com um beijo na face, ela, porém, desde que entrei, não deixou de me beijar os pés. O que mais que ele deixou de fazer? Versículo 46, você não ungiu a minha cabeça com óleo. O óleo aqui é azeite barato, azeite de oliva. Nem azeite de oliva. Aquele baratinho da latinha, antigamente falava azeite doce, né? Beira alta. Nem existe mais beira alta. Mas ela me ungiu com perfume. Ela ungiu os meus pés com perfume. E por que ele deixou de fazer essas tantas coisas? Ele deixou passar a oportunidade de se arrepender e crer em Jesus. Irmãos, essa história, essa parábola que foi contada, juntamente com essa história, ilustra a acusação feita no versículo 34. De que Jesus era amigo de publicanos e pecadores.
As reações do fariseu e da prostituta ilustram para nós a hipocrisia de muitos que se acham autossuficientes, porque foram perdoados e porque a salvação não é por obras, foram alcançados por Jesus. Eles julgam que já têm tudo e que não precisam de mais nada e não precisam nem agradar ao Senhor com o seu serviço, com a sua adoração, que está exemplificado aqui no caso do fariseu, que até chama Jesus de mestre, no versículo 40. Jesus se dirigiu ao fariseu, ele disse: eu tenho uma coisa para lhe dizer. Ele respondeu: diga, mestre. Ele até chama Jesus de mestre, mas ele não o adora. Ele não glorifica a Jesus e ele ainda critica os outros que aparecem demonstrando sua adoração para o Senhor. Ilustra também outros que, mesmo sabendo que foram salvos por sua fé, dedicam-se em amor e gratidão. Eles sabem que as obras não podem salvar, mas eles se dedicam em gratidão, em amor, para agradar o seu Senhor e Salvador. Que está exemplificado no caso da mulher pecadora. Por alegre apreciação, como se a dizer: olha o que ele fez por mim. Mas esse texto ilustra ainda pessoas que até comem à mesa com Cristo, mas que não o conhecem. No final, no versículo 49, os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Há pessoas que comem à mesa com Cristo, mas que não o conhecem. Não conhecem o seu poder, não conhecem a sua obra, não sabem o que ele é capaz de fazer, e por isso rejeitam. A mensagem de Jesus nessa parábola, meus irmãos, é: aquele que crê em mim recebe o perdão e a salvação. O amor é a prova de que uma pessoa recebeu o perdão. E quanto mais uma pessoa é perdoada, mais ela demonstra amor. Não é quanto mais uma pessoa peca, porque o valor da dívida de 500 denários e de 50 denários pode nos enganar e nós acharmos que quanto mais alguém peca, mais essa pessoa tem oportunidade de amar. Não, o amor é a prova de que uma pessoa recebeu o perdão, e quanto mais alguém é perdoado, quanto mais uma pessoa tem consciência do seu pecado e do perdão que recebeu, mais ela deveria demonstrar amor. Olha o que ele tem feito por mim. Olha quanto ele me amou. Nossa vida de fé, nossa vida prática hoje demonstra nosso amor por Cristo. Nós consideramos levantar cedo para trabalhar por obrigação, e muitos levantam cedo e dormem tarde para cumprir
as suas obrigações no trabalho, e devem fazê-lo, porque se é obrigação, nós temos que fazer aquilo que é obrigação. Mas acordar cedo para ler a palavra de Deus e orar por amor é normal para nós ou é coisa do outro mundo? Deveríamos lembrar diariamente, ao lermos a palavra, ao orarmos a Deus, deveríamos lembrar: olha o que Ele fez por mim. Com frequência a gente se dispõe a ficar maratonando. Não existe esse verbo maratonar. Eu procurei no Google. Não existe o verbo maratonar. Não existe também no gerúndio, maratonando. Mas nós estamos dispostos a ficar maratonando, assistindo séries. Eu nem vou citar exemplo, porque eu sou tão velho, tão antigo, que as minhas séries são antigas, como Dalton Webb. Mas existem séries mais novas, mais recentes. Mas a gente concorda de ficar assistindo episódio após episódio, um após o outro, sem reclamar. E até brigamos quando às vezes termina. Poxa, mas acabou, não tem mais. Mas se o ensaio do louvor, se o ensaio da peça, se o ensaio da cantata, se a reunião do ministério, se o culto passarem 10 minutos, isso é um absurdo, isso é inaceitável. Isso acontece com ninguém. Não, pelo menos com os que estão aqui, só com os que não vieram essa manhã. Lembremos-nos sempre, olha o que Ele fez. Porque o centro dessa mensagem, meus irmãos, não é, olha o que eu fiz para Ele. Não é o que a mulher fez, é o que Ele fez por ela. Ele diz: seus pecados estão perdoados, vai, a tua fé te salvou. O centro dessa mensagem é o que Ele fez. Olha o que Ele fez por mim. Muitas pessoas chamam Jesus de mestre, mas não o honram como Senhor. Pecamos às vezes agindo assim. Elas não querem Deus, elas querem conforto, elas querem prazer, elas querem lazer. Crentes que não são diligentes na adoração e no serviço de Cristo, mas são negligentes. Tem tempo e saúde e dinheiro para tudo, menos para Deus, que é o que mais importa, que é o principal. Vimos o filme ontem, Mais que Vencedores. Que mensagem. O homem que é visitado no hospital, perdendo a visão por causa do diabetes, com o coração enfraquecido, enquanto está ali em tratamento, sofre um infarto. E ele reconhece, ele confessa: eu tinha tudo e eu não queria saber de Deus, eu feri pessoas. Foi preciso que Deus deixasse eu perder tudo, para que eu pudesse reconhecê-lo. Hoje eu entreguei a minha vida para Jesus.
Não tem de ser assim. Não precisa ser assim. Corrermos para Jesus depois que não temos mais saúde, não temos mais vigor, não temos mais ânimo, não temos mais força para servi-lo, para adorá-lo, para chorar aos pés dele, para buscá-lo. Quando não temos mais dinheiro para nada. Porque para algumas pessoas, somente depois que perderem tudo, ou quando não tiverem saúde para usar o que têm, elas vão se lembrar: olha o que ele fez por mim. Vamos curvar a nossa cabeça. Você precisa de alguma coisa? Com todas as cabeças curvadas e os olhos fechados, por favor. Você ainda reconhece que tem algo que você precise? Ou você já tem tudo e não precisa de nada? Você já conhece essa palavra? Você já pregou nessa passagem? Pregou até melhor do que o pregador de hoje. Você tem sido um servo diligente ou um crente negligente? Você se identifica com essas pessoas que reclamam de tudo? Absurdo! A igreja acha que a gente não tem outra coisa para fazer. Por que as reuniões têm que demorar tanto? Por que tantas reuniões? Por que tantos ensaios? Crentes, Romário, para que treinar se eu já sei o que fazer? Para que ensaiar se eu já sei tocar? Você se identifica? E eu tenho pregado para mim também essa mensagem. Levantar cedo para trabalhar, para pregar, para fazer a minha obrigação, como aos domingos, como hoje, 5:30 da manhã. Mas e acordar cedo os outros dias, quando eu não vou pregar? É normal? Essa palavra é para mim. Que às vezes uso a desculpa do cansaço para não acordar cedo, para ler a palavra e orar. E me esqueço de lembrar: olha o que ele fez por mim. Olha o que ele fez por mim. Quem é esse que tem poder para dizer os seus pecados estão perdoados? Quem é esse? Ele é Deus. Ele é o mesmo que disse: eu mesmo sou o que apago as suas transgressões por amor de mim. Dos pecados que você cometeu, não me lembro. Eu mesmo.
Sou aquele que entrego a minha vida para reavê-la, mas eu a entrego por você. Perdão, Senhor. Perdão pela displicência. Perdão pela negligência. Perdão, Senhor. Perdão pela impaciência. Perdão pela murmuração. Perdão, Senhor, por não demonstrar o meu amor por Ti. E pior, por tantas vezes esquecer que Tu me amas. Esquecer a maior prova de amor que Tu deste por mim. Perdão, Senhor. Perdão por ficar acordado até tarde, com os olhos vermelhos de tanta tela, e perder a hora de chegar diante do Teu altar para Te adorar. Perdão, Jesus. Perdão pela falta de oração. Perdão pela falta de devoção, pela falta de leitura bíblica. Perdão. Graças Te dou, Senhor. Graças Te dou que a minha salvação não depende dessas coisas, porque o Senhor me amou quando eu era pecador, como fez com essa mulher. O Senhor me amou primeiro, quando eu não poderia lhe dar coisa alguma. Obrigado, Senhor, eu Te dou graças. Eu Te dou graças, porque a minha salvação não depende das minhas obras. Assim como esta mulher, eu também recebi o perdão dos meus pecados por crer em Ti. Foi a minha fé em Ti que me salvou. Mas porque creio em Ti, Senhor, eu quero Te servir. Porque creio em Ti e sou salvo, eu quero Te amar. Eu quero me dedicar a Ti, Senhor. Eu quero Te servir com excelência, Senhor. Eu quero ser um cristão melhor. Me ajude. Me ajude, Senhor. Por amor do Teu nome, por amor do Teu nome.